Se você está cada vez mais distraído, se você cada vez está mais nessa ideia de TDAH, entenda que o problema pode estar justamente na sua mão, que é o celular. Na Inglaterra tem se usado um termo brain rot, que é como se fosse o apodrecer do cérebro. E já tem estudos confirmando, e já não é de agora, que o estímulo das redes sociais ou dos vídeos curtos está fazendo com que você perda a parte cognitiva do cérebro. Ou seja, até no seu modo de manusear, de caminhar, de velocidade de raciocínio, tudo isso está sendo afetado. Porque você está deixando de vivenciar as coisas no presente, ter interações diferentes e está alimentando o seu cérebro de uma maneira muito mais passiva. Você não está exercitando ele diariamente, constantemente. Ah, Gibson, mas eu pego e aprendo coisas quando eu olho os videozinhos. Aprende mesmo? Aprende iluminação. Óbvio que tu não aprende. Porque se você analisar todos os vídeos que você olha no dia, esses vídeos curtos, provavelmente você vai extrair talvez 2% de tudo que você viu. O resto vai abstrair, não vai ser tão relevante. Ou você lembra das receitas que você viu nos vídeos semana passada, ou das inovações de limpeza ou decoração que você viu semana passada? Provavelmente não. A não ser que você tenha salvo, né? Mas provavelmente não. Então, compreenda que você está limitando a capacidade do seu cérebro. Você está deixando ele mais lento, mais preguiçoso. Como é que a gente faz para reverter isso? Você precisa dar estímulos diferentes. Você precisa ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Gente, o livro tem uma média de 300 páginas. Então imagina, você lê 20 páginas por dia, em menos de um mês você já leu todo o livro. Por que é tedioso ler? Porque exige do seu cérebro fazer esse trabalho de ir lendo, formando um contexto, uma história na sua cabeça, com imagens para você aprender mais aquilo. Então, se você não tem a prática, realmente é cansativo. Mas assim, eu também não tinha prática de leitura, eu não gostava também. Isso é algo que a gente adquire na infância muitas vezes, né? É estímulo externo que a gente, legal, é legal ler, e aí a gente começa a ler. Mas você pode mudar esse seu hábito. Você pode pega um tema que você gosta e começa a ler. Já é um bom ponto. Outra coisa, parte de atividades físicas. Você estará estimulando a sua parte motora cognitiva. Fazer movimentos diferentes, estimular de forma diferente. Ou seja, tudo que te levar para mais distante de ficar só na tela. Eu sei que vai ser difícil porque a gente entra num estado de vício da tela. A gente entra em estados de alerta quando a gente vê uma notificação, por exemplo. Mas você precisa fazer esse movimento de desapegar de tanto estímulo visual com a tela que você está fazendo. Então, no começo, de repente, coloca timer nos aplicativos. Seja Instagram, TikTok, enfim. Todos esses que têm os videozinhos curtos. Primeiro eles, né? Depois desativar algumas outras notificações. Enfim, que não chame a atenção o brilho da tela a todo momento. E procurar fazer coisas que você gosta no dia a dia. Para você entender um pouco mais sobre essa dinâmica das telas, eu achei um vídeo no YouTube e eu vou deixar para você assistir aqui. Tá? Eu dei uma acelerada, porque vai que você se entendia, né, assistindo um vídeo um pouco mais longo, então eu dei uma acelerada para você acompanhar. Está concentrado, trabalhando ou estudando e de repente seu celular apita. Uma nova notificação acabou de chegar. Será que é algo importante? Você fica na dúvida se pega o celular ou se continua o que estava fazendo. Você tenta continuar, mas aquele pontinho de interrogação continua no seu cérebro te distraindo. Sua concentração foi para o espaço. Você então desiste dessa luta interna e resolve checar o celular. E descobre que não era nada demais, apenas uma mensagem boba em um grupo do WhatsApp. Você então volta ao que estava fazendo, mas de acordo com a neurociência, agora você vai levar em média 25 minutos para conseguir retomar a concentração que tinha. E essas simples interrupções não afetam apenas a nossa produtividade. Estudos também mostram que quando tentamos fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, a capacidade do nosso cérebro em filtrar interferências é reduzida, e isso também afeta a nossa memória. Então, logo de cara, já conseguimos ver que com essas interrupções, vamos nos tornando seres com menos foco, menos memória e menos produtivos. Bem desagradável, não é verdade? Mas calma, ainda fica mais preocupante. Segundo um estudo recente da Universidade da Pensilvânia, pessoas que limitaram o uso das redes sociais a 30 minutos por dia, após 3 semanas informaram sentir menos depressão, ansiedade e solidão do que aquelas que usaram sem limites. Essas sensações negativas são causadas principalmente pela comparação que acaba ocorrendo nesses ambientes online.
Além disso, outros estudos já mostraram que as curtidas e comentários tão buscados nas redes sociais geram os mesmos efeitos prazerosos proporcionados pela cocaína e outras drogas, apenas sendo menos intensos. Isso acontece porque essas curtidas e comentários positivos atuam em partes do cérebro similares aos opioides, ativando então seu sistema de recompensa, que o faz liberar dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, e que também é liberado com sexo, comida, exercícios e jogos de azar, por exemplo. Dessa forma, por ser bastante prazeroso, facilmente pode se tornar um vício. E para alimentar esse vício e conseguirem mais curtidas, as pessoas estão se expondo cada vez mais, sem levarem em conta nem mesmo os riscos dessa exposição excessiva, como roubos, sequestros, pedofilia, bullying, entre outros males. Tudo isso causa efeitos ainda mais intensos em crianças e adolescentes, pois nessa fase o cérebro está mais sensível, já que ainda está em desenvolvimento. Disfunções psicológicas em decorrência da utilização extrema das redes sociais também já estão começando a ser mapeadas. Uma delas é a síndrome da vibração fantasma. Já ouviu falar? Trata-se de um fenômeno psicológico relativamente novo, em que você pensa que sentiu seu telefone vibrar, mesmo não sendo real. Isso está confundindo nosso cérebro, e muitas vezes ele entende um sintoma, como uma coceira, por exemplo, como se fosse a vibração de um celular. As redes sociais também estão prejudicando a forma como enxergamos o mundo. Elas contribuem para a formação de indivíduos cada vez mais egoístas, egocêntricos, com menos empatia, sem a capacidade de ouvir e sempre em busca de aprovação externa. Isso acontece porque a liberação de dopamina, aquele neurotransmissor que gera a sensação de prazer que já mencionei, é bem maior quando as pessoas falam de si mesmas, e menor quando devem apenas ouvir os outros. Só para você ter uma ideia, em uma conversa real, cara a cara, a tendência é que se fale de 30 a 40% de nós mesmos. Já no meio virtual, esse número extrapola para 80%. Ou seja, passamos muito mais tempo falando de nós mesmos e buscando a aprovação dos outros nesses ambientes virtuais. E todo esse conjunto de fatores, tanto de ficarmos nos comparando quanto de ficarmos falando mais de nós mesmos e em busca de curtidas, afeta também nossa autoestima, o que pode levar à depressão e outros males. Por exemplo, como você se sentiria ao postar uma foto sua e ninguém curtir? Afetaria sua energia? Algum sintoma negativo? Aposto que sim. Sem falar também que as redes sociais contribuem para a formação de indivíduos mais superficiais e individualistas, pois não aprofundam debates importantes, não desenvolvem a capacidade de ouvir uma opinião oposta à sua, estão cada vez mais prontos para o ataque e ainda não desenvolvem a capacidade de ler conteúdos mais ricos e densos, pois buscam apenas conteúdos de rápido consumo. Por conta de tudo isso, os cientistas afirmam que as redes sociais realmente podem ser muito maléficas. Mas se usadas com moderação, é possível fazer um uso positivo, sem afetar a saúde. Então, agora vamos ver algumas dicas de como podemos usar as nossas redes sociais preferidas sem sermos prejudicados por elas. Em primeiro lugar, silencie todas as notificações das redes sociais abertas, como Facebook, Instagram e Twitter, por exemplo. Já no YouTube, escolha bem quais canais você deseja ser avisado de conteúdos novos e marque o sininho. Seja bem seletivo nesse ponto. Quem sabe o nosso canal não entra na sua lista de conteúdos bacanas. Será um prazer contribuir com o seu crescimento. Já as redes sociais mais privadas, como WhatsApp, Telegram e Messenger, procure silenciar tudo que não for de extrema importância, como grupos e alguns familiares e amigos. E deixe ligadas apenas as notificações daquelas conversas que são importantes, como de clientes ou pessoas bem próximas, mas que não incomodam com bobagens. Também pare de seguir perfis, páginas e grupos que não contribuem para o seu crescimento e paz de espírito. Mesmo no Facebook e no Instagram, é possível deixar de receber conteúdos de alguém sem precisar desfazer a amizade, e ela nunca ficará sabendo. Portanto, não tem por que ficar recebendo atualizações daquela pessoa narcisista. Outra dica legal é escolher horários fixos para checar as redes sociais, como na hora do almoço ou na saída do trabalho, por exemplo. E também determinar a quantidade de tempo que irá ficar nelas, como 10 minutos e só. E tenha um objetivo em mente quando for acessá-las, pois elas são programadas para roubar sua atenção e te manter ali perdendo tempo. Além disso, tudo bem ver os posts de outras pessoas, mas use esses posts como inspiração e não como comparação. E cuidado com posts materialistas, querendo mostrar status, luxo e corpo perfeito. Pessoas internamente ricas sabem que isso é uma grande bobagem. Já quando for postar, releia algumas vezes e faça com calma. E também analise por que você quer postar aquilo. Está buscando curtidas para levantar a autoestima? Está com raiva e querendo extravasar? Muitas vezes, apenas esperar alguns segundos a mais já muda a nossa decisão. Vale a pena também evitar posts autocentrados, que foquem em você. Procure postar conteúdos que possam beneficiar outras pessoas. Lembre-se, nossos posts têm o poder de beneficiar ou prejudicar alguém. Então, use como uma ferramenta para tornar esse mundo melhor. Além disso, desenvolva a escuta ativa e a empatia cognitiva. Quando estiver lendo a opinião de alguém, mesmo que raivosa e contrária à sua, entenda que aquela raiva é uma necessidade não atendida que ela não está sabendo como expressar corretamente. Então, não entre naquele jogo violento. Essa é uma ótima tática da comunicação não violenta, que já falamos aqui no canal. Outro ponto importante é criar o hábito de ler mais livros e consumir conteúdos que vão mais fundo sobre os temas. E também procure espaços que incentivem o debate com pessoas de realidades diferentes, pois geralmente a rede social é o pior lugar para expressar suas opiniões e aprender com os outros, pois as pessoas estão surdas nesses ambientes. E claro, desenvolva muito seu autoconhecimento e tenha objetivos claros na vida, pois é isso que te fará sentir mais plenitude e não depender de curtidas e aprovação dos outros. Como você pode ver, a ciência mostra claramente que nossa saúde é prejudicada com as redes sociais, mas também afirma que é possível usar essas ferramentas de forma positiva. Portanto, o caminho talvez seja escolher melhor como e quando utilizá-las, e não necessariamente se isolar do mundo. Então, após todo esse vídeo e toda a parte reflexiva que eu trouxe no início,
Agora vale de você analisar se você quer ter um cérebro apodrecido ou se você quer ter um cérebro saudável. Porque imagina você daqui a 10 anos mantendo esse ritmo. Daqui a pouco você vai esquecer do que estava fazendo. Ah, isso já acontece? Daqui a pouco você vai ter uma fraqueza nas pernas, nos braços. Isso já está acontecendo? Então acho que você tem que fazer alguma mudança. Então, comece a se movimentar, comece a mudar as práticas, porque senão você vai acabar naquela história, né? Indo atrás de medicamento, ao invés de só ter feito uma pequena mudança na sua vida. Gratidão por ter assistido essa reflexão e até mais.